Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos discorrer com vocês aqui um assunto muito recente, quanto à medida provisória 961 de 6 de maio, agora de 2020. Por tal ementa da medida provisória, nós temos que verificar o seguinte, entre aspas, autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do RDC durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Ou seja, os efeitos dessa medida provisória são até 31 de dezembro de 2020. Então, muito cuidado que 2021, no texto atual, ele não está contemplado. Então, apenas o exercício de 2020. Mas por que essa medida provisória veio ocorrer? Aí, para isso, nós temos que verificar algumas notícias que eu trago para vocês aqui na tela. Essa notícia aqui, no jornal, ele diz o seguinte: China cancela compra de respiradores pela Bahia e carga fica retida nos Estados Unidos. Aí interessante a manifestação do presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, que ele afirmou o seguinte: a China tem uma enorme capacidade de produção, mas a demanda é mundial. Por isso, as fábricas só estão aceitando pagamento antecipado, o que tem gerado problemas para muitos estados. Por quê? Aqui no Brasil, nós temos aquela legislação, a nossa legislação 4.320, por exemplo, que prevê o seguinte: qualquer contratação, primeiro, eu faço a licitação, contratualizo com o fornecedor, empenho, que de certa forma é a possibilidade que a administração pública ela dá garantia ao fornecedor que aquele produto, aquele serviço, está a possibilidade ali, já existe o recurso orçamentário para pagamento. O fornecedor ele vai lá, emite a nota fiscal, presta o serviço, entrega o produto. O servidor público, o fiscal, ele atesta aquela nota fiscal, atesta que recebeu aquele produto ou aquele serviço e posteriormente vai para o pagamento. Só que agora nós temos o seguinte: nós temos uma demanda de produtos, uma procura de produtos muito grande e a oferta, a capacidade, ou seja, de atender essa demanda não é igual. Então, a consequência disso é que muitos fornecedores têm dado preferência a quem antes pague. Aí, basta também verificar outras duas notícias. Eu trago aqui uma notícia do começo do mês de abril, do Ministério da Saúde. Tá lá, saúde adquire 15 mil respiradores. Era um fornecedor também derivado de produtos chineses. Ao final do mês, Brasil inicia entrega de solução nacional para respiradores. Mas qual foi a consequência disso? Aí eu trago duas manifestações também. Dizendo o seguinte, entre aspas, o governo federal encerrará o mês com a entrega de 272 respiradores produzidos no Brasil. Fecha aspas. Veja que a expectativa no começo do mês, e foi anunciado, era de 15 mil. Ao final do mês, foram apenas de 272 respiradores produzidos pelo Brasil. Entre essas, novamente, nessa mesma reportagem, para se ter uma ideia, o Ministério da Saúde possui uma compra de 15 mil respiradores produzidos na China, que precisou ser cancelado, pois o fornecedor não conseguiu os aparelhos, fecha aspas. Ou seja, deveria que o mercado ele cobrou dos seus players que a aquisição de qualquer produto deveria ter o pagamento. Bom, dentro dessa história recente, outra situação notória foi acerca de um conhecido estado brasileiro que adiantou o pagamento de 33 milhões de reais para a compra de aparelhos de ventilação mecânica, mas, aparentemente, sem ter verificado algumas situações básicas para sua contratação. Tal situação ocorrida colocou em xeque a resposta dos governos, que deve ser ágil, mas muito proba ante os efeitos perversos da pandemia. Deve-se destacar que a normativa tem o nítido intuito de se constituir como norma geral aplicável a todos os entes federativos. Ainda, é importante considerar que a norma tem em questão configura-se como medida provisória, a qual é dotada pelo caráter da eficácia imediata, porém provisória, de modo que eventual expiração do prazo da medida provisória, sem a respectiva conversão em lei ou eventual modificação de seu texto normativo, quando da sua conversão em lei, certamente ensejará nova avaliação dessa Corte de Contas a respeito dessa temática. O intuito que nós temos que verificar aqui, primeira coisa, são dos pagamentos antecipados. Nesse caso,
é de possibilitar, em razão da nova realidade de crise econômica e aumento substancial da procura de certos produtos, ou seja, demanda muito grande, oferta não concorrente com isso, ou seja, menor, de álcool em gel, insumos, máscaras, respiradores, EPIs para profissionais de saúde, por exemplo, entre outros, em que tem sido ordenado para efetiva compra sua antecipação de pagamento pelo mercado. A medida provisória 961 enfrenta um problema que muitos entes públicos têm sofrido desde o início desse período pandêmico, ou seja, alguns produtos estão com maior dificuldade de compra, quando utilizada a regra da Lei 8666, notadamente artigo 40, inciso 14, a linha A, aquela situação clássica. Eu tive a licitação ou contratação direta, o fornecedor ali ele já está contratualizado, eu empenho essa garantia para ele, depois ele entrega o produto, que é a famosa liquidação que vai ocorrer posteriormente, eu atesto na nota fiscal, o documento fiscal pelo servidor público e posteriormente vai ao pagamento. Situação esta que é uma cláusula exorbitante de realizar pagamentos, inclusive até 30 dias depois do adimplemento da obrigação pelo contratado, o que acaba também precificando o preço dos produtos pelos particulares, porque é aquela situação. Algumas pessoas pensam o seguinte, poxa, por que o preço de tal produto que foi adquirido pela administração é mais caro do que realmente é o mercado? Porque em algumas oportunidades, o fornecedor, já sabendo dessa regra dos 30 dias, ele acaba precificando esse tipo de situação também, avolumando, não só ele, mas também seus concorrentes, naquelas situações que nós consideramos como probas, considerando essa possibilidade sempre. O que deve ficar claro, como forma de motivação, é a comprovação de uma de duas hipóteses. Primeiro, represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação de serviços, ou objetivar a economia no preço final à administração pública. Então, nesse caso, a administração pública ela tem que justificar muito bem quando efetuar o pagamento antecipado. E aqui nós temos que entender que não é uma situação que deva ser utilizada sempre. Aqui é uma exceção, uma hipótese de qualquer uma dessas duas que nós dissemos, como condição indispensável para obter o bem ou de economia no preço final da administração pública, é uma exceção. De acordo com a medida provisória 961, o pagamento parcial representa a medida facultativa de cautela a ser adotada pela administração pública, também devidamente motivada. E caso não haja mensuração do percentual aplicável no segmento de mercado, sugere-se que seja intentada a utilização do limite de 45%, atualmente referendado pela Advocacia Geral da União. Basta verificar o parecer referencial que nós colocamos aqui na tela para que vocês possam pesquisar, ok? Qual é esse parecer de acordo com o número que nós deixamos aqui à disposição de vocês. De acordo com a medida provisória, a antecipação de pagamento poderá prever cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual. Nesse aspecto, oriente-se para que a. Seja observado que as medidas previstas no artigo 1º, parágrafo 2º da medida provisória são meramente exemplificativas e deverão ser avaliadas de acordo com a efetividade de minimizar os riscos no caso concreto. E quais são essas possibilidades aqui exemplificativas? Comprovação da execução de parte ou da etapa inicial do objeto pelo contratado para antecipação do valor remanescente, a prestação de garantia de até 30% do valor do objeto, a emissão de título de crédito pelo contratado, o acompanhamento da mercadoria em qualquer momento do transporte por representante da administração e a exigência de certificação do produto ou do fornecedor. B. Sejam adotados preferencialmente, sempre que possível, as modalidades de segurança garantia ou fiança bancária, os quais não estarão sujeitos à arrecadação em processo de insolvência da contratada. Então, se a empresa tiver algum problema de insolvência, coisa que o valha, quando existe a modalidade de seguro-garantia ou fiança bancária, é uma certeza para a administração pública que ela vai poder se socorrer dessa garantia e essa garantia não vai ser utilizada para qualquer discussão jurídica dela atinente com outros problemas que ela tenha, de acordo com o artigo 110, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Federal 11.101 de 2005, que sugerimos a leitura. C. Em todas as antecipações de pagamento realizadas, seja promovida minuciosa a avaliação dos requisitos econômico-financeiros da contratada, notadamente sobre aspecto patrimonial,
e de sua solvência, evitando a mera análise do capital social, assim como o histórico e a reputação do fornecedor. Bastando também uma simples pesquisa, nós tivemos, não no Paraná, mas em um outro estado, a situação de uma loja de vinhos que ela acabou vendendo um respirador para um estado. E foi uma venda de milhões. Ou seja, quando o administrador público efetivou essa compra, foi verificado o histórico, foi verificada a reputação do fornecedor. Então, muito cuidado com esse tipo de situação, porque nós também tivemos em um outro estado aqui da nação, que também não é o Paraná, inclusive o case de prisão. Ou seja, a Polícia Federal, a Polícia Civil do estado respectivo conseguiram verificar uma situação clássica relacionada a fornecedores que não existiam, fornecedor que não teve a capacidade. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. E pagamentos ali foram antecipados. Naquela situação clássica que eu estou referendando, foi cerca de 10 milhões. Bom, quanto às obrigações para os pagamentos antecipados? A antecipação de pagamento deve estar previsto no edital ou no instrumento formal de adjudicação direta, bem como no contrato administrativo firmado, haja vista tratar-se de informação essencial para a formação do preço e avaliação dos riscos pelos interessados. Ainda deverá ser exigida a devolução integral do valor antecipado da hipótese de inexecução do objeto. Tudo isso tem que deixar como obrigação. E muito cuidado, que a antecipação de pagamento não pode ser utilizada de forma reiterada pela administração pública, até porque isso pode resultar em ofensa à ordem cronológica de pagamentos, prevista no artigo 5º da Lei Federal de Licitações. Muito cuidado. Terminada essa primeira parte, nós vamos partir para a dispensa de licitação. A dispensa de licitação, nós temos que fazer uma leitura não só da medida provisória, mas também com as outras normas. Mas, em suma, o que eu preciso verificar? Fixada a possibilidade de dispensa de licitação para contratações de obras e serviços de engenharia de até R$100 mil. O limite até então era de 33 mil. E de outros serviços e compras e também para alienações de até 50 mil. O limite até então era 17.600. Então, o que nós temos aqui? Essa situação do aumento da dispensa, ela não se coaduna apenas com os gastos da pandemia. Aqui, na realidade, é uma alteração com toda e qualquer compra derivada de dispensa e licitação. Nos termos lá da 8666 de 93. No nosso caso aqui, artigo 24, inciso 1 e inciso 2. E também nós temos que fazer uma leitura com a Lei Complementar 123. No nosso caso aqui, a Lei das Microempresas e EPPs. Se nós utilizarmos a leitura do artigo 49, inciso 4, diz o seguinte, que nos casos de dispensa de contratação direta, é dado a possibilidade de verificar a preferência para microempresas e EPPs. Mas veja bem, nos casos que seja possível. Por quê? Vamos pensar numa possibilidade de compra de medicamento. Veja, será que a compra de medicamento é uma possibilidade que eu possa fazer exatamente com a farmácia, uma microempresa, ou eu vou ter um preço muito melhor para a administração pública que não vai resultar em prejuízo se for contratado um fornecedor, por exemplo, quando nós dizemos aqui um grande fornecedor de medicamentos. Então, tem que verificar isso com muito cuidado. O fato de nós termos a garantia de preferência para a microempresa e EPP não quer dizer que seja obrigação apenas para com ele. Então, naquelas situações clássicas que seja possível dar o fomento, isso até é uma recomendação do Conselho Nacional de Presidente e Tribunal de Contas aqui no nosso país, é que nessa etapa de crise que nós temos assolado no país, a preferência aqui de compras, utilizando o artigo 24, inciso 1 e 2, que nós temos aqui essa alteração para R$100 mil e, consequentemente, também a 50 mil, também possa ser verificada a contratação de microempresa e EPP nos casos que a administração pública considere vantajoso, que não seja prejuízo. Ok. Nós temos que lembrar também alguns ensinamentos. O professor Marçal explica que tal contratação direta deve ser verificado um procedimento administrativo prévio, que demonstra o seguinte. 1. A verificação e demonstração da necessidade a ser atendida. 2. O meio mais adequado para atender essa necessidade é a dispensa. 3. A correta definição do objeto a ser contratado. E aqui
nós temos que verificar muito bem. Eu vejo algumas licitações que eventualmente são muito genéricas, e dispensas também. Então, definam bem como vai ser feita essa contratação, até para que quando fosse buscar o mercado, o que se quer comprar, sabe exatamente o fornecedor, o que de fato a administração pública quer comprar. Quarto, uma avaliação prévia de preço de mercado dos produtos e serviços a serem contratados. Então, aqui no estado do Paraná, nós temos várias possibilidades. Nós temos, por exemplo, o Nota Fiscal Paraná, que é uma boa base de dados. Nós temos os preços que o mercado comumente também ele pode nos passar na forma de orçamento. Nós também temos os preços que a administração pública costuma fechar de suas licitações. Então, assim, nós temos uma variedade de situações que hoje não dá para simplesmente dizer, olha, não consigo um orçamento. Sim, nós temos cestas de preços, ou seja, no sentido que você possa verificar toda essa equação de situações para que você possa buscar essa orçamentação. Agora, por último, nós vamos falar do RDC, que foi uma outra grande novidade da MP 961. Essa MP ela ainda possibilita a aplicação do RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. Tal extensão das novas circunstâncias de utilização do RDC não deixa de ser uma preparação para o que podemos ter no futuro, situação inclusive contemplada num projeto de lei que visa mudar a lei de licitações que está sendo discutida no Congresso. Então, provavelmente, nós estamos tendo uma preparação, uma antecipação dos efeitos da nova lei de licitações que poderá, no futuro, ser aprovada pelo Congresso. Mas o RDC, ele prevê o seguinte, licitação eletrônica, é uma situação, inclusive, que o Tribunal de Contas tem alertado ao jurisdicionado no sentido que sejam efetuadas. Por exemplo, aqui existem plataformas eletrônicas como o Comprasnet, que é gratuito, basta verificar. A inversão de fases no julgamento das propostas de habilitação, a contratação de obras apenas com um anteprojeto de engenharia, sem um projeto básico, que é uma sistemática da contratação integrada. Sigilo do orçamento estimado, modo de disputa aberto, fechado, fechado aberto e de aberto fechado. E também maior celeridade. Por que maior celeridade? Se nós verificarmos classicamente a 8666, a nossa lei, nós temos lá, por exemplo, concorrência quando o contrato contemplar empreitada integral ou a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. São 45 dias. Concorrência nas demais hipóteses, 30 dias. Tomada de preço quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, 30 dias. Tomada de preços nas demais hipóteses, 15 dias. Convite, 5 dias. Todos úteis, tá? Agora, com a utilização do RDC, nós temos várias possibilidades. Menor preço, maior desconto, maior oferta de preço, maior retorno econômico, técnica, conteúdo, no caso aqui, técnico, conteúdo artístico, técnica e preço. Só para fechar uma situação dessas, quando nós utilizamos menor preço, maior desconto, na questão de bens, são 5 dias. Serviços, 15 dias. Obras, 15 dias. Então aqui nós temos uma mudança muito grande das situações clássicas que nós tínhamos até então. Então, a possibilidade de utilizar o RDC para esse fim. Então, como conclusão, depois dessa avalanche de novas informações, estamos diante de uma situação muito peculiar, de modo que devemos ter cautela nas nossas ações, a fim de não criarmos barreiras desnecessárias. Por isso, conte com o Tribunal de Contas do Paraná, que está aqui não só para fiscalizar, mas também para orientar. Obrigado.